E aí, gente, todos bem? A nossa videoaula de hoje é sobre período composto por coordenação. Na videoaula anterior, nós vimos os tipos de enunciado: frase, oração e período. Vimos os tipos de frase, vimos quando uma frase é oração e vimos os tipos de período: período simples e período composto. A partir daí, a gente inicia hoje. O período composto é aquele que é constituído por mais de uma oração, ou seja, possui mais de um verbo ou locução verbal. O período composto ele pode ser por coordenação ou por subordinação. Diferença básica entre eles. Temos aí dois exemplos: acordei, tomei café e apanhei um ônibus. O outro, o gerente precisa de que tudo esteja em ordem. No primeiro, nós temos 3 verbos, consequentemente 3 orações. Acordei, a primeira, a segunda, tomei café, terceira, e apanhei o ônibus. Cada uma independente da outra. Então, temos um caso de período composto por coordenação. No outro exemplo, o gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Temos 2 verbos, consequentemente, 2 orações. Sendo que a primeira, se a gente ler a primeira, o gerente precisa, fica claro que ela precisa da segunda para ter sentido completo. Senão é o que a gente pode chamar de ficou no vácuo, né? Se eu chego e digo, o gerente precisa, precisa da outra parte para ter o sentido completo. Então, temos aí um caso de período composto por subordinação. Então, a diferença básica entre os dois tipos é justamente essa relação de independência ou dependência entre as orações. A gente começa falando sobre o período composto por coordenação, que as orações se ligam, que as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas. As orações do período composto por coordenação são chamadas de coordenadas, e temos 2 tipos de oração no período composto por coordenação. Temos oração coordenada assindética e oração coordenada sindética. Temos 2 tipos de oração no período composto por coordenação. Oração coordenada assindética não é introduzida por conjunção. Trabalhou sempre irá trabalhar. Temos uma com verbo, outra com locução verbal, irá trabalhar. Ambas não têm conjunção. Então, as duas são oração coordenada assindética. Coloquei até abreviada aí, OCA. Temos oração coordenada sindética. A sindética já é introduzida por conjunção. É difícil, porém é necessário. Temos o é e o é, verbo em cada uma. A primeira é difícil, oração coordenada assindética. Porém é necessário. Temos o porém introduzindo a segunda oração. Então, a segunda, oração coordenada sindética. Esse tipo de oração, as orações coordenadas sindéticas, tem 5 tipos, são 5 possibilidades. Pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. As assindéticas, que não são introduzidas por conjunção, não se subdividem. Sindética, sim, se subdividem aí em 5 possibilidades. Então, já sabemos que no período composto por coordenação, as orações são independentes e sintaticamente equivalentes. As luzes apagam-se, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Temos aí 3 verbos, consequentemente 3 orações. Apagam-se, abrem-se e começa. A primeira, oração coordenada assindética. A segunda, oração coordenada assindética. E a terceira?
oração coordenada sindética. Mas por quê? Porque essa terceira está introduzida pela conjunção e de sindética. Sim, tem conjunção. Essas orações elas não mantêm entre si dependência gramatical, elas são independentes. Existe entre elas uma relação de sentido, mas do ponto de vista sintático, uma não depende da outra. Essas orações independentes dá-se o nome de orações coordenadas, que podem ser assindéticas ou sindéticas. A conexão entre as duas primeiras, nesse exemplo aí, foi feita exclusivamente por uma pausa lá. As luzes apagam-se, abrem-se as cortinas. A pausa representada na escrita pela vírgula. Já entre a segunda e a terceira, a ligação foi feita por uma conjunção. Por isso, essa terceira é uma oração coordenada sindética. Quando eu falo aí do ponto de vista sintático, né, elas não dependem uma da outra, né, elas têm uma relação de sentido, mas elas são independentes do ponto de vista sintático. Eu estou querendo dizer que todas têm sujeito e predicado, que são os termos essenciais da oração. Ok? Vamos aí. Mais 2 exemplos para poder a gente reforçar isso. Olha lá, não coma bolo quente. Mais 3 exemplos. Ficará com dor de barriga. 2 orações, que temos o coma e o ficará. A primeira é a oração coordenada assindética. E a segunda? Também. Oração coordenada assindética, não tem conjunção introduzindo. Olha a segunda. Gritou com o irmão e correu para o quarto. Verbo gritar, verbo correr, 2 orações. A primeira, oração coordenada assindética, não tem conjunção. Olha a segunda. E correu para o quarto. Oração coordenada sindética, porque é introduzida pela conjunção e. Se é introduzida pela conjunção e, sindética. Outro exemplo. Descansei, fui à praia e visitei lugares maravilhosos. Descansei, fui e visitei. 3 verbos, 3 orações. As 2 primeiras orações não são introduzidas por conjunção. Oração coordenada assindética, as 2. Já a terceira tem o e introduzindo. Oração coordenada sindética. Então, mas por que juntar orações se elas são independentes, né? Isso acontece de acordo com a intenção do autor de um texto, né? Que pode juntar 2 ou mais orações em um período para que a somatória delas ajude a construir uma informação mais precisa e adequada ao seu propósito. Porque muitas vezes se cogita, se elas são independentes, não precisam uma da outra, é só escrever uma oração, colocar um ponto, outra oração, colocar um ponto. Para que essa ligação? Porque, né, ajuda a construir uma informação mais precisa, né? Já imaginou se a gente fosse fazer uma redação, não usasse as conjunções, né? A cada frase um ponto, uma frase um ponto, uma frase não se construísse os períodos compostos. Ficaria um texto cansativo, né? Não é assim, não é usualmente. As conjunções estão justamente aí para ajudar a fazer essa ligação, né? Tem mais um exemplo aí, olha. Os sócios discutiram o plano econômico, votaram o orçamento e encerraram a reunião. As 2 primeiras, a sindética, e a última, a terceira, oração coordenada sindética, né? Introduzida pela conjunção i. Nós já estudamos as conjunções, né? Sabemos que existem vários tipos. E a partir daí que vem essa classificação que eu citei das orações coordenadas sindéticas, né? Que são as 5 possibilidades: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Mas aí isso é assunto mais para frente para uma próxima videoaula, ok? Fiquem bem, que em breve daremos continuidade. Até mais, pessoal!